porque eu e meu filho vamos à academia depois do dia a dia e tal, a gente vai para uma academia e vamos mudar o nosso dia a dia. Depois do teu programa, eu tive duas pessoas assim que me pegaram na porta da academia. Sabe, pô, tava assistindo tal, pô, adoro o Lair, comprei livros tal. Cara, eu vejo esse cara há 15 anos, ele continua igual. Mas não tem segredo. É a parte nutricional, que infelizmente não dá tempo aqui para a gente estar discutindo, é a parte hormonal, entendeu? E é a atividade física. É uma combinação. Se pergunta assim, qual que é a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas? Não tem a mais importante. A atividade física é importante, a parte nutricional é importante, a parte hormonal é importante. Quando você combina as 3 coisas, você consegue fazer o que eu chamo de envelhecer sem ficar velho. Porque envelhecer, Miguel, todos nós vamos envelhecer. A alternativa é morrer antes. Agora, ficar velho, parar de escutar, parar de enxergar, perder autonomia, perder controle esficteriano, esquecer o nome do filho, isso é opcional. Ou seja, as doenças relacionadas com a idade hoje são opcionais. Só tem quem quer. Um brasileiro hoje de 65 anos de idade toma, em média, 6 remédios por dia. Remédios. Ou seja, é doente. É uma pessoa já doente. Ele vai levar, às vezes, 15, 20 anos para morrer. Mas ele já está doente. Então, eu digo que modulação hormonal. Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque, na realidade, não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, vocês olhavam o hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio. São os vários hormônios. E não é oral. Você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes, indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como, Leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e faz uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico já está exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda.
Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico. Porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida. Muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai e conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, profissional.